Muito bem, meus amigos do EmpreendaCast. Meu nome é Wellington Cruz, eu estou aqui mais uma semana para falar de tecnologia com vocês e mais uma pílula de tecnologia e transformação digital. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que é uma base para um assunto que eu quero trazer nas próximas semanas para vocês, que são criptomoedas. Eu gostaria de falar de cripto e alguns assuntos relacionados a ele, que é do interesse do empreendedor. Eu acho que faz todo sentido falarmos aqui no EmpreendaCast, mas antes disso, nós temos que entender o que é o blockchain. Blockchain é aquela tecnologia por trás das criptomoedas, né? Muita gente conhece o Bitcoin, conhece o Ethereum, conhecem as moedas digitais, mas não conhece exatamente o que é a tecnologia blockchain. E uma coisa não necessariamente está vinculada à outra, né? As criptomoedas, elas trabalham em cima de plataformas de blockchain, mas o blockchain não é somente criptomoeda. É isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje, para que vocês entendam como funciona essa tecnologia e qual é o potencial que nós temos de aplicabilidade disso dentro do mercado e dentro de um contexto de transformação digital. Já de antemão, quero deixar o convite para vocês aqui. Quem não segue ainda, não conhece o podcast PPT Não Compila, procura a gente aqui no Spotify, no YouTube. Aqui embaixo, na descrição desse episódio, nós temos o link. E você pode conhecer esses assuntos de tecnologia com mais profundidade lá no PPT Não Compila. Inclusive, sobre criptomoedas, nós temos 3 episódios lá. A gente fala de uma implementação um pouco mais técnica, a gente fala um pouco sobre economia e mercado relacionado à criptomoeda, e a gente fala também sobre uma introdução mais básica para quem não conhece e quer se aprofundar um pouco mais no assunto. Então, quem não conhece o PPT Não Compila, segue a gente, procura a gente no YouTube, no Spotify e em todas as redes sociais. Bom, o que é um blockchain? Blockchain é uma tecnologia que nos possibilita fazer validações tempo real ou tempo quase real. E para que serve isso? Como que isso funciona? Basicamente, tudo aquilo que você precisa de uma validação, um contrato, de uma operação, desde que essa operação seja imutável, ela pode ser aplicada através de blockchain. Por exemplo, operações financeiras. Uma vez que você fez um saque ou fez uma compra e etc., você não pode mudar aquela compra ou você não pode mudar aquele saque. Você pode devolver o dinheiro através de um novo depósito, mas aquele saque que foi feito não pode ser alterado. Mesma coisa uma compra. Você pode efetuar uma compra. Você não pode desfazer a compra. Você pode fazer um estorno daquela compra. Então, vejam que são operações que se anulam, mas as operações elas não podem ser desfeitas. Isso que a gente chama de operação que é imutável. E a característica do blockchain é registrar com um altíssimo grau de segurança operações que são imutáveis. E por que que isso funciona? Por que que isso é seguro? Você pode imaginar o blockchain como um grande banco de dados, ou para facilitar ainda mais, eu vou simplificar ainda mais o nosso exemplo, como um grande arquivo compartilhado, onde eu registro essas operações que não podem ser mudadas, não podem ser alteradas. Vamos abstrair aqui qualquer que seja essa operação. Seja ela um saque, seja ela uma compra, seja um check-in de aeroporto, entenda como qualquer tipo de operação que seja imutável. Eu vou colocar nessa lista, nesse arquivo, uma lista dessas operações em sequência. Então eu tenho a operação número 1, eu tenho a operação número 2, a operação número 3 e assim por diante. Esse arquivo, esse banco de dados, ele é compartilhado entre vários computadores nessa rede que cria essa blockchain, que faz a gestão dessa rede de validação. Por que que isso é importante? Vocês vão entender por que essa característica de ser uma rede compartilhada é o que dá segurança para o blockchain. Mas imagina o seguinte, eu registro essa operação nessa lista e vamos chamar essa operação de um bloco. Então eu criei o bloco número 1. Esse bloco número 1, ele tem uma data de efetivação, ele tem um horário de efetivação, ele tem as suas características
e ele tem ali uma mensagem, um conteúdo, que pode ser, como eu disse para vocês, o conteúdo dessa operação que é imutável. Vamos usar como exemplo aqui uma venda de uma criptomoeda, por exemplo. Tinha um Bitcoin e eu vendi um Bitcoin para uma terceira pessoa. Essas características registradas nesse blockchain me geram uma assinatura que em tecnologia nós chamamos de hash. O que é um hash? É um algoritmo que lê essas informações e gera um código único que eu consigo obter esse código somente avaliando o conteúdo daquele bloco. Então aquela assinatura é reflexo necessariamente do conteúdo daquele bloco, ok? Por que eu chamo de cadeia de blocos? Né? Numa tradução livre aqui de blockchain, uma lista de blocos. O próximo bloco que eu fizer o registro da próxima operação, necessariamente precisa me dizer qual foi a operação anterior. Então, cada bloco, ele registra obrigatoriamente a assinatura do bloco anterior. E é assim que eu faço a ligação entre esses blocos, entre essas linhas dessa lista. Você que não é da área técnica pode imaginar, por exemplo, uma grande tabela de Excel ali onde eu registro essas operações e cada linha faz referência ao número da linha anterior. A diferença é que essa assinatura ela é criada com base no conteúdo daquele bloco. Como que essa estrutura pode ser segura? Vamos fazer uma reflexão. Primeiro que essa lista, esse grande banco de dados de blocos ligados, ela está compartilhada entre vários servidores, entre vários computadores. E todos eles sabem a sequência desses blocos. Então eu tenho o bloco número 1, tenho o bloco número 2, o bloco número 2 faz referência para o bloco número 1 e assim por diante. Como que isso pode ser seguro? Veja, se eu invadir um desses servidores, eu tiver acesso a um desses servidores e suponha que eu quero fraudar a venda do exemplo que eu dei para vocês antes, da venda de uma determinada criptomoeda para uma terceira pessoa, para uma outra pessoa. Eu alterei o conteúdo desse bloco. Necessariamente, quando eu altero o conteúdo desse bloco, eu altero a assinatura desse bloco, que eu chamei para vocês de hash. A gente chama tecnicamente de hash. Então veja, se um bloco faz referência para a assinatura do bloco anterior, a alteração em qualquer um desses blocos quebra essa cadeia, porque em algum momento o bloco seguinte vai fazer referência para o bloco anterior, só que a assinatura do bloco anterior mudou. E aí essa cadeia vai estar quebrada. Se eu tivesse somente um servidor, tivesse somente um computador fazendo essa validação, seria fácil porque eu não teria essa rastreabilidade. Mas quando eu faço essa validação, eu faço a validação na rede. Então todos os computadores precisam confirmar aquela operação, precisam confirmar que aquela rede e aquele bloco é válido. Se um deles for quebrado, eu não tenho a validação daquela operação. E isso torna a operação em blockchain extremamente segura, porque eu tenho essa operação sendo replicada em N servidores e para obter uma fraude, você teria que replicar essa fraude em N computadores que virtualmente é impossível de saber quais são. Percebe? Esse mecanismo extremamente simples de eu ter as operações linkadas através das assinaturas que são geradas através dos próprios conteúdos geram uma rede de validação que é extremamente confiável. E as criptomoedas, por exemplo, operam dentro dessa grande rede de validação que é a blockchain. Claro, eu fiz aqui uma simplificação muito grande. Existe uma série de outras validações, uma série de outras características técnicas desse processo que tornam uma implementação tecnicamente não tão simples, mas em grandes linhas, para que você entenda como é o funcionamento do blockchain, é uma forma bem análoga e bem simplificada de entender de onde vem a segurança desse tipo de plataforma. Todo mundo conhece o blockchain através das criptomoedas, através de Bitcoin, através do Ethereum. O mercado financeiro fala muito sobre isso. Mas onde mais a gente tem aplicabilidade e o uso do blockchain? Veja, hoje vocês podem
ouvir muito, inclusive isso vai ser o assunto de uma próxima pílula, que é a Web3, a Web 3.0, uma característica de aplicações onde você tem alguns tipos de transação e uma interação muito maior entre o usuário, que você precisa necessariamente desse tipo de validação para que ela funcione de forma adequada. Então a Web3 trabalha muito em cima da plataforma de blockchain também. Então você vai ver aí uma série de jogos, metaverso, por exemplo, que utilizam a blockchain como uma plataforma habilitadora desse tipo de tecnologia. Você vai ouvir muito sobre blockchain, por exemplo, dentro do mundo do metaverso, tá? Inclusive lá no PPT nós temos alguns episódios que nós falamos muito sobre isso numa cobertura que a gente fez sobre o Metaverso Summit. Quem tem interesse sobre o assunto pode procurar dentro do PPT uma playlist chamada Metaverso Summit e nós temos maiores detalhes lá, beleza? Por fim, que tipo de operação eu poderia ter aplicabilidade de uma plataforma de blockchain, por exemplo? Como eu disse lá no comecinho, tudo aquilo que tem uma operação que precisa ser imutável e validada, eu posso ter a aplicação de uma tecnologia como o blockchain. Isso a gente dá um nome tecnicamente quando se fala da plataforma de smart contracts. Então os smart contracts são contratos que são feitos entre partes e que são imutáveis. Então eu poderia ter, por exemplo, o registro do seu casamento, eu poderia ter, por exemplo, o registro da sua casa, do seu terreno, de uma compra de um imóvel que você fez através de blockchain. Virtualmente, todas as operações, por exemplo, que nós fazemos hoje em papel, de forma extremamente analógica e custosa, em cartórios, poderia ter uma aplicação dentro de blockchain. Validação e permissionamento, por exemplo, de operações médicas através de planos de saúde podem ser feitos através de blockchain e uma série de infinidade de operações que podem ser feitas através dessa tecnologia. Eu quis dar essa primeira introdução para vocês aqui para que a gente consiga evoluir esse assunto posteriormente, falando de Bitcoin e outros assuntos relacionados ao mercado de cripto, ok? Se ficou com alguma dúvida, procura a gente lá no PPT no Compila, lá a gente vai conseguir aprofundar muito mais esse assunto. Tem um episódio lá introdutório que a gente detalha muito mais esse início da tecnologia. Pode me procurar nas redes sociais também, deixa o seu comentário aqui e a gente se vê na próxima pílula, beleza? Obrigado pela audiência, um abraço, até mais, valeu!